Mais uma notícia: a Venezuela libertou na madrugada desta quinta-feira 5 presos políticos, incluindo líderes da oposição, depois de um acordo entre o governo do presidente Nicolás Maduro e a oposição para que as eleições presidenciais sejam realizadas no segundo semestre de 2024. Sim, o governo Joe Biden, né, deu uma aliviada nas sanções no regime ditador venezuelano. É importante nós falarmos que a Venezuela é uma coisa e o regime é outra. Então toda a análise política que a gente faz a respeito da Venezuela não está relacionado ao povo venezuelano, que é um povo completamente para frente, né, guerreiro, trabalhador, mas a gente faz uma crítica aqui ao regime ditatorial que a Venezuela vive há mais de uma década, onde um país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo e a maior reserva de petróleo da América Latina vive na miséria. E sim, por mais que tenha youtuber, agente de viagem dizendo que não, mas tem gente na Venezuela comendo lixo e alguns até comendo cachorro. Essa decisão do Joe Biden, obviamente, que não é simplesmente pelo fato da liberdade de expressão e liberdade política para o ano de 2024. Isso tem muita relação com a reserva de petróleo da Venezuela, que é a maior da América Latina. E isso também tem conexão, obviamente, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, que faz com que o barril de petróleo aumente o valor e, consequentemente, o conflito entre Israel e Hamas, que eu acho que é a questão pivotal aí dessa situação e dessa negociação e dessa reaproximação do Joe Biden, do governo norte-americano, com o regime venezuelano. Óbvio que os barris de petróleo vão subir em detrimento do conflito que está acontecendo no Oriente Médio hoje entre Israel e Hamas. E por consequência do aumento do barril de petróleo, os Estados Unidos já precisam de uma segunda opção, de uma válvula de escape, para tentar negociar e manter a sua indústria aquecida. E aí, obviamente, ao invés de dizer que a situação é o petróleo, eles preferem falar sobre liberdade eleitoral. Veja, a Venezuela, obviamente, vai fazer um aceno, vai libertar agora alguns presos políticos, mas a libertação desses presos políticos não significa a candidatura desses mesmos presos políticos, por exemplo. Eles não vão poder concorrer a cargos eletivos em 2024, e a garantia que o regime venezuelano dá para o governo Joe Biden é que as eleições de 2024 serão eleições transparentes e que vão permitir que observadores internacionais observem as eleições de perto. Desculpa, isso é conversa para boi dormir. O Joe Biden vai acreditar na mentira e o Nicolás Maduro vai acreditar que está enganando o norte-americano. A razão toda dessa negociação é, de fato, poder estar próximo da maior produção de petróleo da América Latina, uma das maiores reservas do mundo, sem querer dizer para o mundo que é por causa disso. Então, eles estão falando que é uma questão de liberdade, é uma questão humanitária, é uma questão de transparência eleitoral, mas todo mundo sabe que, a razão dos conflitos entre Israel e Hamas e a guerra entre Rússia e Ucrânia, o barril do petróleo vai aumentar. A gente está vendo a escalada absurda desse conflito entre Israel e o Hamas ali naquela região do Oriente Médio. Isso está se escalando, o Hezbollah está se envolvendo, outros grupos terroristas estão se envolvendo. O próprio Estados Unidos anunciou uma verba de 14 bilhões, algo parecido aí com 70 bilhões de reais em apoio a Israel, ou seja, o conflito está se escalando. Os Estados Unidos, inclusive, anunciou também que os israelenses podem entrar agora em território americano sem a necessidade de visto, ou seja, o conflito está escalando, a coisa está ficando séria e os Estados Unidos, como sempre, querem garantir o seu. Mas ao invés de falar que é por razão do petróleo e para garantir a indústria sobrevivendo e produzindo norte-americana, eles preferem falar que é uma questão de liberdade política e de transparência no processo eleitoral de 2024. Isso numa ditadura nunca vai acontecer, Anselmo. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.